Nos próximos 3 anos, no máximo, muita coisa vai mudar economicamente falando e as empresas que não tiverem bem posicionadas, muito provavelmente não vão conseguir se manter no mercado. O lado bom é que você está vivendo o melhor momento para isso, graças a essa tal bolha da inteligência artificial. Você deveria utilizar esse momento ao invés de ficar preocupado se é bolha, se não é bolha, e eu vou te explicar. Por que eu tenho produzido esses conteúdos aqui no Instagram? Porque eu percebo que eu vejo muita gente falando de inteligência artificial e principalmente falando dessa questão de bolha ou não bolha, disso ou daquilo, sem ter experiência prática. E note, às vezes são pessoas que têm uma experiência de ensinar, de dar aula, ou até de aplicar no seu próprio negócio, mas não têm a experiência de aplicar em vários negócios diferentes. E é por isso que às vezes trazem uma informação enviesada. Por isso que eu quero trazer uma visão aqui de quem já implementou em mais de 50 empresas projetos de diferentes tamanhos de inteligência artificial que deram resultado de verdade. Por isso que eu sou muito contra uma certa visão de bolha que se tem no mercado e que é quase que um consenso de que a gente está vivendo uma bolha. Vamos lá. A gente está vivendo uma aparente bolha no sentido de que o valuation das empresas de inteligência artificial ele está inflado por conta de uma expectativa do que essas empresas se tornarão no futuro e da representação dessas empresas para o desenvolvimento futuro como nação, como civilização, né, de todos nós. E essas empresas hoje, a maioria delas, tirando a Anthropic, ao que a gente sabe, não geram lucro. Então são empresas que estão sendo subsidiadas, e aí pode-se entender subsidiadas pelo governo, quando a gente fala do governo chinês, ou subsidiadas até mesmo pelos próprios investidores, porque o dinheiro que está sendo colocado ali dentro está sendo usado para manter o custo baixo. E é nisso que a galera que vive falando que isso é bolha, talvez dá uma viajada, no meu ponto de vista, porque isso é normal no universo de startups, no universo de empresas de sistemas. É muito comum, no começo de uma empresa de sistemas, de uma startup, você pegar dinheiro, captar dinheiro de investimento, que esse dinheiro de investimento sirva para financiar infraestrutura, equipe, tecnologia, investimentos, e oferecer um serviço mais barato para ampliar mercado e captar mercado. Se as inteligências artificiais fossem mais caras, talvez teriam demorado mais para chegar no nível de utilização que se tem hoje. Então, quando a gente diz que é bolha porque está super inflado e porque o custo real de token logo logo vai explodir porque elas não vão dar conta de se manter desse jeito. Sim, e elas sabem disso. E isso faz parte do plano. Esses caras, eles não são idiotas. O que eu diria para ti é, se o custo de token hoje, se você que utiliza a inteligência artificial no seu negócio, você que utiliza o cloud, você que utiliza o ChatGPT, ou você que usa para codar, seja lá o que for, se hoje o custo de token multiplicasse por 4 ou 5 vezes, você deixaria de usar? Muito provavelmente não. Eu falo por mim e eu falo pela maioria dos nossos clientes. Não deixaria de usar. Apertaria mais a margem, daria um susto ali, talvez, mas ainda assim é inevitável, faz muito mais sentido. O retorno que dá faz muito mais sentido. Quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de botar uma IA para fazer atendimento no WhatsApp, cara, mesmo que fosse 3 vezes, 10 vezes mais caro, ainda assim é mais barato quando a gente fala em Brasil do que contratação de funcionários. Então, quando a gente vê muita gente falando que, IA vai ficar mais cara e aí não vai valer a pena. Pô, de que cenário que você está falando, cara? Porque a experiência nossa, na prática aqui, olhando para cenário Brasil, é que mesmo assim vale a pena frouxo, se você sabe o que está fazendo. Beleza? Então, como empresário, e aí eu nem estou falando como especialista em inteligência artificial, como prestador de serviço nessa área, como empresário, como eu vejo isso daí? Cara, se eu tenho capital global sendo investido nessa área para financiar esse token mais barato nesse momento para mim, e que no futuro vai ficar mais caro, ao invés de fazer o que muita gente está dizendo para você fazer aqui, não aposte na inteligência artificial,
Porque vai ficar mais caro? Não, eu vou usar pra caramba enquanto tá barato, para que eu consiga elevar o nível da minha empresa, para que eu consiga elevar o nível dos meus serviços, tendo em mente que sim, isso pode ficar mais caro esse token no futuro, apesar de ter estratégias para você baratear isso daí, tem LLMs open source, tem uma série de outras coisas, mas vamos lá, falando somente das padrão aí. Mesmo que fique mais caro, eu vou usar esse momento, cara, para ampliar a capacidade da minha empresa ao máximo, para que mesmo a hora que esse custo aumentar, eu ainda assim veja valor nisso. Porque presta atenção, o, o, quando você começa a usar a inteligência artificial na sua empresa, por mais que você tenha um custo ali, uma assinatura de um Cloud Max, por exemplo, que custa R$ 1.000 por mês, quanto mais você extrai valor daquilo e quanto mais você consegue otimizar os seus processos, às vezes eliminar pessoas, eliminar atividades repetitivas, mais vale aqueles mesmos R$ 1.000 que você paga, cara. Então, quanto mais você usa isso para crescer, insignificante o preço. O preço se torna cada vez mais insignificante. Essa é a experiência. Eu estou te falando, não sou coach, não sou professor de infoproduto de IA. A gente faz implementação real, em negócios reais, em pequenos e médios negócios. E eu tenho certeza de que essas pessoas que começaram com a gente, elas não largariam mesmo que fique 5, 6 vezes mais caro. Uma outra mentira, ou não vou dizer mentira, mas assim, uma outra informação enviesada que a gente vê direto no mercado é essa questão de que, volta e meia eu vejo alguém falando que você sabe quantos por cento das empresas que implementaram IA tiveram resultado de verdade? 5%, menos de 5% das empresas tiveram resultado de verdade. E isso mostra como a IA é hype e não sei o quê. Vejo, bom, eu não sei de onde que vem esses 95%, porque na prática, em todos os negócios que a gente acompanha e de empresários amigos meus, cara, o cara que ele assinou um chat GPT, um cloud, paga lá os seus R$ 100, R$ 500 por mês e usa aquilo no dia a dia, não tem como aquilo não ter dado retorno para ele. Não tem como, é impossível. Seja para fazer atividades burocráticas do dia a dia, para acelerar a análise de dados e tudo mais. Aí vamos para projetos um pouco mais caros. O que está sendo assim, 80%, 90% dos projetos de IA no Brasil aqui, quando a gente fala do nosso cenário pequenas e médias empresas. IA para atendimento. Você coloca uma IA no seu atendimento, você automaticamente diminui a necessidade de você ter pessoas ali. E você acaba, se você tirou alguma pessoa do seu setor de atendimento e agora você tinha 3, agora você tem uma, como é o caso nosso, por exemplo, na parte de SDR, se você colocou uma IA que vai estar atendendo clientes 24 horas, que vai estar atendendo gente no final de semana, cara, mesmo que ela erre, mesmo que aquele projeto tenha custado caro, é impossível que não dê retorno. Em 100% dos clientes que a gente teve, eles tiveram o payback do investimento que eles fizeram. Não estou falando de um investimento absurdo, mas também não é barato. Estou falando de 20, 30 mil reais, 40 mil reais, projetos nessa faixa. Eles tiveram esse retorno de investimento em 2, 3 meses. Porque é muito simples. Se você antes atendia somente no horário comercial e agora você atende 24 horas por dia, é só você fazer a conta de quantos clientes você está perdendo fora do horário e qual que é a sua taxa de conversão e seu ticket médio. Mas me intriga muito esse 95% que muita gente traz esse dado. E eu fui atrás dessas pesquisas, mas você não tem real, assim, não, eu quero um case de alguém que tenha tido prejuízo, eu quero case de gente que tenha tido prejuízo. O que a gente vê muito é, em 2 cenários, empresas grandes, muito grandes, tem um caso específico de um banco brasileiro, não vou citar aqui, mas um banco brasileiro, um banco dos big bancos brasileiros, que botou muito dinheiro em pesquisa, em inteligência artificial, investindo em laboratórios, em coisas, mas que só 5% dessas iniciativas todas deram certo. Então, sim, 5% das iniciativas de IA dentro dessas grandes empresas, dessa grande empresa, deu certo. Mas quanto de resultado que esse 5% deu? Entendeu? Tem outros casos de empresas dando um passo para trás quando viram que foram substituir programadores por cloud code, ou por código gerado por IA, e deram um passo para trás. Aí o que eu vejo? Pô, se empolgou,
e viu que, peraí, eu preciso ainda de um ser humano monitorando as coisas. O que não quer dizer que um ser humano somado a essas tecnologias não vão gerar muito mais resultado. Então, esse número, sinceramente, não casa. E eu não vou muito nessa onda, e eu diria para você, cara, não vai nessa onda. Eu estou te falando aqui como alguém que está na prática, no dia a dia, e eu converso com muita gente que está na prática, no dia a dia, implementando. Todo mundo que está colocando do jeito certo, e aí vem o importante, não é você sair botando dinheiro em qualquer coisa. É você ter alguém que vai te instruir, que vai te acompanhar e que vai te ensinar a usar a inteligência artificial ou a construir um projeto de inteligência artificial validado para você no local certo. Tem muita gente que chega lá na agência, que chega lá na Orve e fala, pô, eu quero fazer um projeto para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Calma, vamos ver qual a área que realmente mais vai dar retorno. Vamos começar por aqui. Começa, pé no chão, ajusta, faz dar retorno e aí vai injetando em outras coisas. O que a gente não pode, você empresário, você que está pensando em investir em inteligência artificial, é cair na onda de querer botar em tudo quanto é lugar de qualquer jeito. Não. Funciona, dá ROI e desde que seja acompanhado. E vale a pena colocar sim. E é o melhor momento para você colocar, porque é o momento onde os tokens estão mais baratos, onde a tecnologia está mais barata, só vai ficar mais caro. O serviço relacionado a isso só vai ficar mais caro também. E quem não conseguir usar esse momento agora para poder se posicionar bem, meu sentimento é de que nos próximos 2, 3 anos não vai mais conseguir se inserir no mercado, porque as empresas que chegaram lá vão estar muito mais eficientes, muito mais baratas, muito mais produtivas e vai ser muito difícil para que você consiga saltar e quebrar essa barreira. É isso.